O envelope repousava entre a cesta de pães e meu copo d'água, com a caligrafia da minha mãe estampada na frente, para o seu próprio bem. Do outro lado da mesa, meu pai ajeitava a gravata, minha irmã mirava o telefone na minha cara, pronta para gravar cada segundo. 47 mil dólares. Foi o total que eu mandei a eles nos últimos 3 anos, e aquilo era a nota de agradecimento. Eles esperavam lágrimas. Queriam que eu implorasse, que cedesse como sempre fiz. A antiga Ivy, aquela que dizia tudo bem e depois voltava ao carro chorando, não apareceria desta vez. Porque agora a Ivy tinha uma filha de 6 anos. E, lá no estacionamento, 10 minutos antes, minha mãe sussurrou algo que jamais deveria ter dito. O que ela revelou? E o que havia naquele envelope? Vou contar, prometo. Mas antes de seguir, peço que deixe seu like e se inscreva, só se realmente se conectar com essa história. Aproveita e escreva nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são aí, eu adoro saber onde vocês moram. Eu me chamo Ivy, tenho 32 anos, e essa é a história de quando a quieta decidiu parar de ficar em silêncio. 6 meses atrás, numa noite em que meu pai decretou que eu era o problema, tudo mudou. Crestwood, Geórgia, uma cidade do tipo em que todo mundo sabe da vida alheia antes do almoço de domingo. Eu vivia ali desde sempre, mesmas ruas, mesmos rostos, mesmas fofocas na fila do correio. Trabalho na Paw Print Veterinary Clinic, na Miller Road. Sou técnica veterinária, aquela que segura o labrador apavorado enquanto Dr. N aplica a injeção. Saio de lá cheirando antisséptico e a pelo de Golden Retriever. Minha filha Lily, de 6 anos, afirma que eu exalo cheiro de amor. E ela me mantém com os pés no chão. Lily está na fase do mas porquê, querendo entender tudo, porque o cachorro ofega, porque o céu fica cor-de-rosa no entardecer, porque a gente não janta em restaurantes como as outras crianças. A última pergunta eu sempre driblo. Vivemos em um apartamento de 2 quartos acima da loja de ferragens na LMM Street. O carpete é mais velho que eu, a torneira pinga se você não fechar direitinho, mas é nossa fortaleza. Estabilidade. Foi em volta dessa palavra que construí minha vida. Só que estabilidade tem um preço. E, nos últimos 3 anos, o meu foi de exatos $1.300 por mês. Todo dia primeiro, meu VM apitava 1.300 para Gerald Thornton. Dinheiro que poderia ter guardado, pago aulas de dança para Lily, saído para jantar, mas não tínhamos outra escolha. Somando 36 pagamentos, foram $46.800. Lily e eu vivemos de arroz e feijão, usei cupom de desconto até para comprar papel higiênico e não comprei um jeans novo em 2 anos. Mas, pelo menos, a luz na casa deles continuava acesa, isso é o que devia importar, não é? E foi assim que, crescendo, eu vi o painel de troféus da família Thornton, na sala de estar, a fita de primeiro lugar da Brooke na Feira de Ciências, o retrato de formatura dela, o time de líderes de torcida, a carta de aceitação na faculdade comunitária moldurada como se fosse a declaração de independência. Minha medalha de honra ao mérito ficou pendurada na geladeira, uma vez. Mas essa Ivy, a que suporta tudo, agora parou de engolir as coisas. Há tanto para contar ainda. Desapareceu antes da quinta-feira. Não digo isso buscando pena, mas para você entender a matemática da minha família, 2 filhas, um único holofote, e ele jamais foi apontado para mim. Meu pai, Gerald, 61 anos, ombros largos, voz de juiz mesmo quando pedia panquecas no café, tinha o costume de nos apresentar nos almoços de domingo da igreja. Esta é a Brooke, minha caçula. Pausa. Sorriso. E a Ivy? Sem adjetivos, sem detalhes. Eu era apenas a Ivy, o ponto final na frase que brilhava em torno da minha irmã. Já minha mãe, Dona, 58, agia de forma mais sutil. Não me ignorava, mas me gerenciava. Ivy, pode arrumar a mesa? Ivy, vai buscar a Brooke no treino? Ivy, fica em casa este fim de semana, seu pai precisa de ajuda no quintal. Eu era a filha utilitária, Brooke, o troféu. Ela, 4 anos mais nova, altiva e loira, transbordava confiança de quem nunca ouviu um não. Não precisava esmurrar, bastava existir no holofote quente, enquanto eu estremezia na sombra perto da porta.
Eu acreditava que o silêncio era sinônimo de força. Se mantivesse a cabeça baixa, continuasse ajudando, mandando o dinheiro que pediam, um dia me veriam como viam Brooke. Foi a primeira mentira que contei a mim mesma. 3 anos atrás, meu pai foi demitido da Brenton Logistics, onde comandara o depósito por 19 anos. 2 meses de aviso prévio, 14 dias de compensação e um caixote com seus pertences. Ele tinha 58 anos. Silenciou para os vizinhos, para o ROI do VFW. Contou à minha mãe que era aposentadoria antecipada. Ela repetiu a farsa em voz de igreja, ensaiada. A ligação chegou numa terça, às 11h14 da noite. A voz de Dona, fina e trêmula. Ivy, seu pai não está comendo. Estamos 3 meses atrasados na conta de luz. Não sei o que fazer. Eu dobrava roupas no quarto da Lily, então com 3 anos, entregues ao sono num colchão que parecia dela por direito. Quanto falta, mãe? 1.300 vai pagar luz, água e o mercado, só este mês. Só este mês virou todo mês. Meu pai teve uma única exigência: não conte ninguém. Muito menos à Brooke. Não quero pena dos meus filhos. Falou como se me desse uma missão, não um favor. E eu cumpri, cortei despesas, comprei sapatos de segunda mão na loja de consignação, comecei plantões de sábado na clínica da Doutora Nguyen. Enquanto isso, Brooke morava de graça no quarto de hóspedes dos nossos pais e postava no Instagram uma foto dela e da mamãe, braços entrelaçados, sacolas de supermercado ao fundo. Amo mimar meus pais, escreveu e recebeu 812 curtidas. Vi a imagem à meia-noite, exausta depois de 12 horas de trabalho. Fiz a captura de tela não por vingança, mas para ter prova de que aquela dor existia, e ela ficou salva no meu celular por 3 anos. 18 meses atrás, Brooke conheceu Marcos Webb. Os Webb são a realeza de Crestwood. O pai dele comanda a Webb Properties e metade dos prédios comerciais do centro leva o nome da empresa na placa. E a vida continuou, iluminando sempre o mesmo rosto. Marcos era o contador da empresa da família, discreto, educado, aquele tipo de homem que segura a porta e já sabe qual café você vai pedir. Brooke, com seu jeito expansivo, anunciou o namoro no Instagram antes mesmo do segundo encontro. Gerald inflou o peito como um galo de briga e Dona, inspirada, passou a fazer compras no mercado chique de Piedmont, aquele com toda a seção orgânica, diga-se de passagem, bancada pelo dinheiro que eu envio todo mês. De repente, tudo mudou em casa. A aparência deixou de ser importante para se tornar tudo o que importava. Gerald abandonou as camisas de flanela surradas que vestia na loja de ferragens e investiu num blazer caro. Dona começou a retocar a cor dos fios a cada 6 semanas. Quando falavam da nossa família, escolhiam com cuidado cada palavra. Gerald aposentado precocemente, Dona especialista em decoração floral e Brooke filha dedicada que mantém todos unidos. Conheci Marcos apenas uma vez, num churrasco no quintal naquele verão. Ele cuidava das carnes na grelha enquanto eu reabastecia a jarra de limonada, tarefa orientada por um dedo apontado de Dona. Ivy, faz o favor? Marcos se virou de súbito e soltou o clássico. E você, com que trabalha? Sou técnica veterinária. Antes que eu pudesse dizer mais, meu pai apareceu atrás de mim e completou. Ela ainda está descobrindo o rumo. Vi nos olhos de Marcos um ligeiro registro de curiosidade, um instante mais longo que o esperado, como se ele guardasse aquela informação em um canto da memória. Na hora, não dei muita bola. 2 semanas depois, o telefone tocou. A voz de Dona, espessa como mel, eu conhecia bem, era o tom que ela usava quando precisava de algo. Querida, tem um jantar no Magnolia. Toda a família, sim? Nada de roupa de trabalho. Engoli em seco. O Magnolia era o único restaurante de luxo em Crestwood, toalhas de linho branco, velas reais e piano ao vivo nas sextas. Eu já passara em frente centenas de vezes, mas jamais pusera os pés lá dentro. Porque o Magnolia, arrisquei. Os Webbs querem nos ver unidos antes do casamento. Ela esticou unidos como se fosse a palavra mais doce do mundo. Unidos.
Era exatamente a mesma expressão que mamãe usara quando precisava que eu aprovasse o contrato de leasing do caminhão do Gerald. Eu cedi. E sentia, lá no fundo, que esse jantar sairia caro. Sábado, às 19h30. Reserva feita. Notou como nem me perguntou se eu podia? Desliguei o telefone e encarei o teto, sentindo o clima pesado que antecede uma tempestade na Geórgia, o ar carregado, elétrico, à espera do primeiro trovão. Liguei para Jaime Hall, minha amiga de infância, mãe de gêmeos, recepcionista no consultório odontológico e dona de um detector de mentiras embutido na sobrancelha esquerda. Elas te chamaram para o Magnolia? Chamaram. Você não janta com eles desde os 16, no Apple Bleds do shopping. Eu sei. Então não vá. Olhei para Lily, minha sobrinha, concentrada numa folha de papel, a língua de fora, rabiscando com um giz de cera roxa. Se eu não fosse, todo mundo deduziria que sou eu quem quer criar problema antes do casamento da Brooke. E isso atingiria também a Lily. Pequena cidade, pensamento estreito. Silêncio de 3 segundos no telefone. Para quem conhece a Jaime, aquilo é uma eternidade. Então vá, mas vista uma armadura. Eu não tinha armadura, mas carregava algo ainda melhor, o hábito de guardar cada recibo que me entregavam. Na noite anterior ao tal jantar, eu não preguei os olhos. À 1h, lá estava eu, sentada à mesa da cozinha, com uma calculadora na mão e um nó apertado no peito. O que eu sabia era isto: meus pais tinham poder sobre uma única coisa na minha vida. Lily. Meu ex-marido, Tyler, não era má pessoa. Era um homem decente que, aos 27 anos, descobriu não estar pronto para ser pai. Nos divorciamos quando Lily tinha 2 anos. No papel, tínhamos guarda compartilhada. Na prática, ele a levava a cada fim de semana e dizia que estava tudo bem. Mudou-se para Savannah, começou a namorar a assistente dentária Courtney, comprou uma casa com quintal. A verdadeira incógnita era a mãe dele, a Sra. Pratt. Desde o início, ela queria a guarda total de Lily. Para ela, mães solteiras eram uma crise. Guardava pastas, juro que não é exagero, com provas de que eu era instável, o meu apartamento acima da loja de ferragens, meus horários malucos, a vez em que Lily apareceu na pré-escola com meias diferentes. Se meus pais entregassem um sótil de instabilidade, ela correria ao advogado mais rápido que Brãs de domingo. Olhei para a porta do quarto da minha filha. As estrelinhas fluorescentes vazavam uma luz esverdeada pela fresta. Perder meus pais? Eu sobreviveria. Já estava meio perdida para eles desde os 12. Perder Lily? Nem pensar. Meu plano se formou ali: ir ao jantar, manter a calma, assinar o que fosse preciso, manter a paz e proteger minha filha. Simples, até minha mãe começar a pronunciar o nome de Lily como se fosse uma arma. Era sábado à tarde, 4 horas antes do tal jantar. Eu empacotava a bolsinha de viagem de Lily para a casa da Jaime: pijama, escova de dentes, o coelhinho de pelúcia Sr. Coelho remendado com fio dental e muito amor. Enquanto ela levava 10 minutos para escolher um par de sapatos, como toda menina de 6 anos, abri o Vemo no celular. Não sei porquê, talvez um instinto, eu precisava saber onde estava antes de sentar à mesa 7. Rolei os meses de janeiro a março, 36 meses de setinhas verdes saindo da minha conta. 1.300 aqui, 1.300 ali e 500 extras em dezembro para a receita do papai, dizia a mensagem da dona às 2 da manhã. Somei 2 vezes, $46.800. 46.800. Deixei o celular em cima da pia e encarei aquele número como se fosse a vida de outra pessoa. Aquele dinheiro era para aulas de dança, para um apartamento melhor, para a poupança de Lily. Virou conta de luz do Gerald e salão de beleza da dona. Eu devia ter fechado o aplicativo. Não fechei. Abri o Instagram. O perfil da Brooke era todo rosa e dourado, arrumado como vitrine de boutique. E lá estava ela, postada ontem, Brooke abraçando dona, sacolas de mercado sobre o balcão. Na legenda: por 3 anos, eu me esforcei para que meus pais nunca se preocupassem. Família em primeiro lugar. 847 curtidas. Marcos deixou um emoji de coração.
Deslizei o dedo pelos comentários. Você é uma filha incrível. E, logo abaixo, a resposta da minha mãe. Sou tão abençoada por ter você, Brooke. Você é minha rocha. Minha rocha. Fiz print de tudo e mandei direto para a minha impressora. Não planejava vingança, mas cansei de chorar. Eram 19h28 quando estacionei na metade cheia do estacionamento do Magnolias. Reconheci a caminhonete do Gerald, brilhando como nunca, estranho para alguém que não limpava veículo há 6 meses. 2 lugares adiante, aqui a branca da Brooke exibia um adesivo da Web Properties, algo que tenho certeza de que o Marcos não colou lá. Verifiquei meu reflexo no vidro, blusa escura, jeans limpo, o único sem mancha de água sanitária, cabelo liso, sem firulas. Não parecia uma mulher prestes a cair numa armadilha, parecia alguém que tinha acabado de pedir comida para a viagem. Na bolsa, junto à carteira, havia um envelope pardo, fino, leve, mas suficiente para encerrar 3 anos de silêncio. Entrei. Na mesa 7, ao lado da janela, velas acesas faziam sombras suaves no pão ainda quente, a cesta bem no centro, os copos de água já servidos. No canto, um pianista ensaiava acordes esquecíveis. Gerald ocupava o lugar de honra, como sempre, ostentando um blazer novinho em folha. Dona, em um vestido azul marinho, usava as pérolas do conjunto de aniversário, os olhos já levemente vermelhos, no momento pré-espetáculo. Brooke estava ao lado do Marcos, taça de champanhe na mão, maquiagem impecável como em anúncio de revista. Seu celular, encostado no pequeno vaso de cristal, tinha a tela voltada para a minha cadeira vazia, o ângulo exato para uma gravação clandestina, aprendi num artigo sobre disputas de guarda. Marcos foi o único que se levantou quando cheguei. Ele sorriu, discreto, genuíno. Oi, Marcos. Gerald continuou sentado. Dona afagou o assento ao lado dela. Você está linda, querida. Quenta. A cadeira estava fria, o pão cheirava reconfortante e, em toda a mesa, o brilho vermelho suave da tela do meu celular gravava cada movimento meu. Por 15 minutos, nós fizemos de conta. Ele, um homem decente que descobriu aos 27 que não queria ser pai. Eu, ex-mulher supostamente instável. Divorciamos quando a Lily tinha 2 anos. Guarda conjunta no papel, mas o Tyler a levava todo fim de semana e dizia que estava tudo bem. Mudou-se para Savannah, começou a namorar uma higienista dental chamada Courtney, comprou uma casa com quintal. A mãe do Tyler, a Sra. Pratt, era a incógnita. Desde o início, queria a guarda total da Lily. Achava que mães solteiras eram um problema social. Mantinha uma pasta, juro que não é exagero, com provas de que eu era incapaz. Meu apartamento acima da loja de ferragens, minhas horas irregulares, a vez em que a Lily apareceu na escolinha com meias diferentes. Se meus pais dessem algum detalhe para a Sra. Pratt, ela passava aquilo a um advogado mais rápido do que a gente finaliza um brunch de domingo. Olhei pelo corredor, pensando na porta do quarto da Lily. E, no envelope sobre minha bolsa, estava a única coisa capaz de derrubar aquela pasta de uma vez por todas. As estrelinhas fluorescentes, pregadas no teto, filtravam um brilho esverdeado pela fresta da porta. Eu me lembrei de tudo. Perder meus pais, eu aguentaria. Fazia tempo que já estava meio perdida para eles, desde os 12 anos. Mas perder a Lily? Nem sequer conseguia pensar nisso sem um aperto no peito. Então tracei meu plano: ir ao jantar, manter a calma, assinar qualquer papel que me colocassem à frente, preservar a paz e, acima de tudo, proteger a minha filha. Fácil, no papel. Mas planos racham quando sua mãe pronuncia o nome da sua filha como se fosse uma arma carregada e a minha estava prestes a disparar. Era sábado à tarde, faltavam 4 horas para o jantar. Eu estava arrumando a mala de fim de semana da Lily para deixá-la na casa do Jaime. Pijamas, escova de dentes e o Sr. Coelho, o mesmo coelhinho de pelúcia que ela segura desde que nasceu, costurado com carinho e fio dental. Enquanto ela levava 10 minutos para escolher o par de sapatos, uma eternidade para uma menina de 6 anos, abri o VM no celular, sem saber bem porquê. Talvez fosse um instinto, entender exatamente onde eu estava antes de chegar à mesa número 7. Rolei as transações de janeiro, fevereiro, março, 36 meses de setas verdes saindo da minha conta.
1300 lá, mais 1300 cá, 500 a mais em dezembro para remédio do meu pai, que a dona pedia às 2 da manhã. Somei tudo 2 vezes. 46.800 dólares. 46.800. Encostei o telefone ao balcão e encarei aquele montante como se fosse a vida de outra pessoa. Dinheiro que poderia ter pago aulas de dança para a Lily, um apartamento decente, uma poupança para o futuro dela. Em vez disso, manteve as contas do Gerald em dia e bancou o salão de beleza da dona. Eu devia ter fechado o app. Mas não fechei. Abri o Instagram. O feed da Brooke era todo em tons de rosa e dourado, como vitrines de loja de grife. E lá, postada ontem, a última foto, Brooke abraçando a dona, sacolas de mercado em cima do balcão. Legenda: 3 anos garantindo que meus pais nunca se preocupem. Família em primeiro lugar. 847 curtidas. O Marcos deixou um coração nos comentários. Rolei até a declaração da minha mãe: sou tão abençoada por ter você, Brooke. Você é minha rocha. Fiz captura de tela. Depois mandei imprimir tudo na minha impressora. Não era vingança planejada, mas eu não choraria mais, tinha feito planos demais nesse dia. Às 19h28 cheguei ao estacionamento do Magnolia, que estava pela metade. Reconheci a caminhonete do Gerald, recém-lavada, estranho para um homem que não a limpara há 6 meses. Aqui a branca da Brooke ocupava a segunda vaga ao lado, com um adesivo da Web Properties na traseira, certeza minha de que o Marcos não o colocara lá. Olhei meu reflexo no retrovisor, blusa escura, jeans limpo, meu único par sem mancha de alvejante e cabelo liso, sem firula. Não vestia a cara de quem ia cair em uma armadilha, mas sim de quem buscava um pedido de comida. Debaixo da carteira, no fundo da bolsa, um envelope manila, fino e leve, mas pesado bastante para pôr fim a 3 anos de silêncio. Entrei. A mesa 7 me esperava junto à janela, velas acesas, cestinho de pães no centro e taças de água já servidas. No canto, um pianista tocava acordes suaves que se dissolviam no ar. No lugar de honra, lá estava o Gerald, imponente em um blazer que eu nunca vira antes. Eu respirei fundo. O jogo começava. Dona surgiu na recepção vestindo um elegante vestido azul marinho, realçado pelas pérolas que eu reconheci do conjunto que ela usara no último aniversário de casamento. Seus olhos já estavam vermelhos nas bordas, como se ela viesse de um ensaio ou de um esforço por conter as emoções antes do grande ato. Brooke dividia a mesa com Marcos, taça de champanhe na mão, maquiagem impecável como num anúncio de revista. O celular dela apoiava-se contra o delicado vaso de cristal, câmara virada para a minha cadeira vazia, eu sabia bem aquele ângulo. Lera, no ano passado, um artigo sobre como posicionar discretamente o telefone em disputas de guarda de filhos. A lente capturava exatamente onde meu rosto apareceria. Quando me aproximei, Marcos foi o único a se levantar. Ele sorriu, sincero, e acenou levemente. Oi, Marcos. Gerald permaneceu sentado, rígido na sua postura habitual. Dona bateu com a palma da mão no estofado ao lado. Você está linda, querida. Sente-se aqui. O assento estava gelado. Do outro lado da mesa, o celular de Brooke piscava em um brilho avermelhado, gravando há 15 minutos, fingindo normalidade. Gerald puxou assunto com Marcos sobre um negócio de terras no sul da cidade, Dona elogiou os brincos de Brooke e Marcos perguntou como o meu trabalho andava. Tudo bem, respondi. Ninguém perguntou nada sobre a Lily. Vieram então os aperitivos, um coquetel de camarão e uma salada de beterraba assada, pratos que eu jamais escolheria, pois custavam o preço de toda a minha compra semanal. Peguei um único camarão. Tinha o gosto do dinheiro que eu mandava para casa. Então, num instante que conheço desde os boletins escolares e as broncas implacáveis, Gerald pigarreou alto. Aquele som era o seu martelo. Ele mergulhou a mão dentro do paletó e tirou um envelope branco com a caligrafia esmerada de Dona na frente. Para seu próprio bem, Ivy. Minha mãe pressionou o guardanapo nos olhos, murmurou algo ininteligível.
Em sincronia, Gerald abriu o papel, desdobrou 2 páginas digitadas e começou a ler em voz alta, pausado e ensaiado, como se aquilo fosse um monólogo cuidadosamente treinado no espelho do banheiro. No documento, dizia-se que, devido a diferenças irreconciliáveis de valores e estilo de vida, a família decidira liberar Ivy das obrigações e expectativas do lar Tornan. Alegavam que minhas lutas pessoais criavam uma tensão desnecessária antes do casamento de Brooke e que tudo aquilo era, vejam só, um ato de compaixão. A linguagem era fria demais para a truculência de Gerald, teve de vir direto de um modelo na internet. Tradução: estavam-me cortando. Não venha ao casamento. Não nos procure. Desapareça. Ele pousou a carta sobre a mesa, ajeitou a dobra com a palma da mão e deixou ali uma caneta. Só falta sua assinatura, querida. Querida. Eu não ouvi esse apelido desde os 9 anos. Segurei o envelope com cuidado, relendo cada frase, não porque eu precisasse entender melhor, mas para prolongar o silêncio que pesava entre nós 4. Por baixo da mesa, o joelho de Gerald tremia como motor prestes a explodir. Respirei fundo e disse devagar: tem uma segunda página. É só um termos de reconhecimento, apressou-se a emendar, a voz fina de papel. Eu virei o verso e encontrei mais uma folha, ainda mais direta. Ali, enfim, estava o texto que selaria meu destino naquela noite. Na luz tremulosente do restaurante, meu pai pousou diante de mim uma folha de papel, um único parágrafo, meu nome, uma linha de assinatura, uma data e um texto em negrito logo acima. Eu, Ivy Thornton, renuncio voluntariamente a todos os laços familiares e comprometo-me a não manter qualquer contato com a família Thornton ou seus parentes. Parentes estendidos, pensei, lembrando das teias de intrigas que me envolviam. Segurei a página e, sem erguer os olhos, percebi Gerald cerrando o maxilar. Minha mãe, Dona, enxugou as lágrimas e inclinou-se. Ivy, não complique mais as coisas do que já são. Isso não é uma proposta, é uma sentença, respondi, e ele se aproximou ainda mais. Se não assinar, teremos de garantir o futuro da Brooke e o nosso. Dona baixou o tom, tão baixo que Marcos, ao meu lado, precisou inclinar-se para ouvir. Tyler merece saber que tipo de mãe você realmente é. Já ficamos calados demais. Aquelas palavras foram a chave que destrancou o quebra-cabeça, Tyler, custódia, Lily. A ceia, concluí, não tinha nada a ver com minha liberação, era sobre calar minha voz. Assina e desaparece, recusa e eles telefonam para meu ex, para a mãe dele, para qualquer um que quisesse comprar a farsa da mãe solteira instável que não consegue se segurar. Brooke ergueu a taça de champanhe e deu um gole sutil, os olhos passeando distraídos até o telefone apoiado no vaso, ainda gravando. Marcos ficou imóvel, o garfo suspenso no ar, como quem percebe tarde demais ter entrado na sala errada. Pense na Lily. Faça a coisa certa. Foi minha mãe quem falou, com a voz doce e afiada de quem joga a carta na mesa fingindo indiferença. Mas para mim custava tudo. Olhei para ela, olhos rosa avermelhados, lábio tremendo, o colar de pérolas refletindo as velas. Era a mesma mulher que me mandava mensagem às 2 da manhã pedindo $500, que chorava com a conta de água e escrevia: "Você é minha única esperança", agora usando minha filha como moeda de troca no almoço que mal podia pagar. Dentro de mim, nada estourou. Não houve gritos, só o silêncio de uma porta se fechando e o trinco girando. A última fagulha de expectativa murchou como um fósforo apagado. Dona inclinou-se mais ainda e o perfume familiar invadiu o espaço entre nós. Assine, Ivy, ou juro que ligo para a mãe do Tyler e digo que você é incapaz. Tenho histórias e farei Lily crescer sabendo que você escolheu o orgulho em vez dela. Seu sorriso satisfeito refletia a certeza da vitória. Endireitei a coluna, inspirei, expirei. Debaixo da mesa, minhas mãos tremiam, não de medo, mas de algo mais antigo, mais quente e paciente. Pensei na minha bolsa no chão, logo ao lado da cadeira, e no envelope pardo que eu guardava ali. Dona tinha faro para drama como golfinhos para sonar. Ela tocou o braço de Gerald, baixa voz, querido. Tem gente olhando. Ela está se esquivando, retrucou Brooke, firme e afiada. É isso que ela faz, pai. Transforma tudo em drama pessoal.
Brooke virou-se para Marcos com aquele olhar que ensaiara desde criança, olhos arregalados, feridos, mas corajosos. Desculpa você estar vendo isso. Ela sempre foi assim. Gerald não perdeu tempo e emendou, ao estilo vendedor fechando negócio: Marcos, peço desculpas pela cena. A Ivy sempre foi dramática. Foi exatamente por esse motivo que tomamos essa decisão. Marcos permaneceu em silêncio. O copo de água à sua frente não havia sido tocado. Seus olhos iam de Gerald até mim, imóveis, como quem faz cálculos complexos num instante. Percebi então Mrs. Patterson inclinando-se para seu marido. Ela murmurou algo, mas em Crestwood o que se sussurra se grava para sempre. Gerald bateu a caneta na carta. Assine, Ivy. Vamos superar isso e aproveitar o resto da noite. A voz voltou à calma, controlada, o patriarca tentando restabelecer a ordem. Mas a mão dele tremia tanto que a ponta da caneta dançava sobre a toalha. Eu reparei. Marcos também. Brooke, ocupada demais ajustando o ângulo do telefone, não notou nada. Foi então que Dona decidiu entrar na conversa. As duas palmas apoiadas na mesa, gesto que ela reservava para quermesses de igreja e reuniões de pais na escola, sempre que precisava mostrar ao mundo que era a parte sensata da família. Marcos, querido, a voz dela tremeu estrategicamente. Eu preciso que você entenda algo sobre nossa família. O maxilar de Marcos apertou, mas ele não desviou o olhar. Dona prosseguiu, cada frase talhada com um sorriso maternal. A Ivy lutou a vida inteira. Nunca concluiu a faculdade. Trabalha com animais, como se fosse um serviço menor. Ela não conseguiu manter o casamento. Nós tentamos, senhor sabe que tentamos, mas não podemos deixar a instabilidade dela comprometer o futuro da Brooke ou o seu. Enquanto ela falava, eu revisitei cada acusação em silêncio. Nunca terminei a faculdade porque Dona pediu que eu voltasse para casa quando Gerald precisou de uma cirurgia no joelho. Um semestre virou 2, até eu engravidar. E lá se foi meu diploma. Quanto ao não conseguir manter o casamento, quem apresentou Tyler fui eu, num evento da igreja que Dona adorou organizar. Casamento planejado por ela, recepção e tudo, e quando acabou, ela decretou: existem mulheres que não servem para casamento. E trabalhar com animais? Tá certo, eu cuidei de um cão agonizante às 3 da manhã, acalmei aquele coraçãozinho moribundo, liguei para a família, mas, claro, só animais. Ninguém mais falou nada até Marcos, baixinho, mas firme, colocar o garfo no prato. Brooke me disse que a Ivy foi quem quis largar a faculdade. Exato, Dona retrucou quase instantânea. Ela também te informou que a cirurgia do seu pai foi simples, ambulatorial? A boca de Dona abriu e fechou, indecisa. Marcos olhou para Brooke. Você disse que era um procedimento artroscópico. Sem maiores complicações. De repente, o vidro de champanhe na mão da minha irmã se tornou fixação. Ela girou devagar, observando as bolhas subirem. Não é bem assim, é mais complicado, não é? Marcos indagou. Um novo tema começou no piano, mas ninguém na nossa mesa ouviu a melodia. Brooke, tomada pelo pânico, se encolheu num movimento mínimo, ombros tensos, retraídos, à imagem de um felino aquado. Ela não estava acostumada a ser questionada. Só a queriam acreditar. E ali fiquei eu, Ivy, testemunha de cada olhar, cada silêncio e cada acusação mascarada de preocupação. Brooke abandonou de vez o tom suave. É só assinar esta carta. Não torne tudo mais feio do que já está. E se eu não assinar? Perguntei com a voz firme. Ela não se deu ao trabalho de disfarçar a fúria, ergueu o celular e, quase berrando, decretou: estou gravando este jantar inteiro. Se você não colaborar, manda o vídeo para o advogado do Tyler. Uma mãe surtando em público, coitada. Não ajuda nada numa audiência de custódia. O ambiente ao redor silenciou. A senhora na mesa ao lado parou de mastigar no meio da garfada. Eu, porém, não me deixei abalar. Eu não pirei, disse. Ainda não, sorriu Brooke, com aquele olhar frio de quem sabe que vai vencer, mas você vai.
Sempre dá um jeito de desabar. Gerald bateu caneta na mesa 2 vezes. Assina agora, Ivy. É a última chance. Dona inclinou-se perto do meu ouvido, o hálito perfumado quase me tocando. Pensa na Lily. A palavra cancelou minha respiração por um segundo. Lily, a arma favorita deles. 3 olhares fixos em mim, esperando o choro, o lábio tremendo, o registro que Brooke tanto almejava. Marcos, congelado, parecia um espectador impotente diante de um acidente de trânsito. Respirei fundo. Demorei um instante e, então, mergulhei a mão na bolsa. Toquei o envelope pardo, liso, ainda frio ao toque. Lembrei-me de tê-lo selado com um único pedaço de fita às 4h30 da tarde, na minha cozinha, enquanto Lily desenhava unicórnios na sala ao lado. Coloquei o envelope sobre a toalha, bem ao lado da carta deles. Minhas mãos não tremeram. Gerald encarou aquele envelope como se eu tivesse plantado uma granada ao lado dos camarões. O que é isso? Sussurrou ele. Fiz um movimento para destacar a fita. Calma, disse, sem pressa, como quem abre um pacote de suprimentos na clínica. Eficiente. Sem drama. Você trouxe sua carta, eu trouxe a minha. Dona ergueu a mão em direção ao colar de pérolas. Brooke abaixou o celular 1 centímetro. Marcos avançou a cadeira, o primeiro gesto em minutos. Abri o envelope e puxei um maço de folhas brancas, impressa em fonte preta, levemente desbotada pela minha velha impressora. 3 anos de comprovantes, anunciei. Nem bonito, nem juridicamente perfeito. Só a verdade. Na primeira página, o extrato de transações do Vemo, meu nome no topo, Gerald Thornton lá embaixo. 36 entradas ordenadas, cada uma no valor de $1.300, algumas um pouco mais, $1.800 em dezembro, $1.500 em março, quando o aquecedor quebrou. No final, o total, $46.800, circulado em caneta vermelha. Levantei a folha o suficiente para que Marcos e até a Sra. Patterson vissem os números. 36 pagamentos, a voz firme. $46.800 da minha conta para a sua. Gerald ficou sem palavras, Dona arregalou os olhos, agora de medo sério, sem ensaio, e Brooke deixou a taça de champanhe bater na mesa com um estrondo. A folha repousou, lado a lado, com a carta de renúncia que me entregaram. De um lado, a ficção deles. Do outro, meu cálculo. Quer que eu continue? Perguntei, erguendo mais 2 livros de folhas. Ninguém disse nada. E eu não precisaria pressionar mais. Estendi a segunda página sobre a mesa, mostrando a todos aquelas mensagens de texto impressas, com o nome Mãe bem estampado no topo e o carimbo de horário ao lado. 15 de novembro, 23h47, li em voz alta. Dona estremeceu, como se tivesse engolido um colar de pérolas inteiro. Ivy, pelo amor de Deus. A conta de água veio R$340. Seu pai não vai pedir, mas estamos apertados. Não conte nada para a Brooke, ela vai se preocupar. Aí veio outro recado, agora de 3 de janeiro de 2008, às 1h02. Consegue mandar R$500 extras esse mês? Seu pai precisa encher o remédio novamente. Só você pode me ajudar. Dona tentou arrancar a folha da minha mão, mas eu puxei de volta, devagar, como se fosse arrancar um curativo. 19 de março, 1h14, a financeira ligou de novo sobre hipoteca. Eu estou apavorada. Não diga ao seu pai que eu estou mandando mensagem a essa hora. Gerald parou de mastigar e ficou grisalho. Você mandou mensagem para ela de madrugada? Mamãe, Dona vacilou. Eu estava com medo. Todo mês é a mesma coisa, à meia-noite, 1h, 2h, enquanto a Lily dormia e eu ficava acordada fazendo contas para ver se dava para pagar supermercado e conta de luz. Marcos puxou a tela do Vemo para mais perto. Sua expressão era a de um contador examinado cada centavo, linha por linha. Depois ergueu os olhos para Brooke, você disse que pagava as contas deles. O rosto de Brooke ficou vermelho, não de vergonha, mas de surpresa. Não é bem assim, eu também ajudei.
Quanto? Marcos perguntou, baixo, frio. Quanto você mandou para eles, Brooke? Silêncio. Ela não tinha valor algum para mostrar, porque eram R$0. Coloquei então a terceira página sobre a mesa, a última, um print colorido do feed Instagram da Brooke de 2 dias atrás. Na foto, ela é dona de braços dados diante de sacolas de compras perfeitamente arrumadas no balcão da cozinha. A legenda, em letras saltitantes, 3 anos garantindo que meus pais nunca se preocupem. Família em primeiro lugar. Apontando para o post, disse, é isso que você mostrou ao mundo. Deslizei o dedo para o extrato bancário, isto é o que eu realmente paguei. Lado a lado, ficção e verdade se encaravam como 2 telas divididas. À esquerda, a imagem perfeita. À direita, R$46.800 em transferências. O olhar de Marcos não ferveu em raiva, mas afundou num desapontamento profundo, aquele tipo de decepção que reconfigura tudo o que você achava que sabia sobre uma pessoa. Virou-se para Brooke e perguntou, suave. Em qual parte eu devo acreditar? Na legenda do Instagram ou em 36 transfers bancárias? Brooke tentou articular algo, mas a boca se abriu e fechou sem emitir um som. As lágrimas de Dona escorriam agora, de verdade, desenhando sulcos negros de rímel pelo rosto. E, pela primeira vez, as lágrimas dela não me fizeram sentir culpa. Só cansaço. Gerald, de pé, permaneceu rígido, como uma estátua prestes a desmoronar. O patriarca que chegara dominando a mesa agora fitava o pratinho de pães como se ele guardasse as instruções de como reagir quando tudo desaba diante do seu futuro genro. A senhora Patterson mal tentava desviar os olhos. Com a mesma exatidão de quem encerra um livro-caixa ao final do expediente, Marcos dobrava o guardanapo e o repousava ao lado do prato. Em seguida, ergueu-se. O rangido da cadeira no piso de cerâmica soou como um estalo de arma naquela atmosfera suspensa da mesa 7. Para onde você vai? A voz de Brooke soou aguda, sem a confiança ensaiada das fotos no Instagram. Parecia 20 anos mais jovem e o dobro de assustada. Para casa, respondeu Marcos, com calma que doía. Preciso pensar. Brooke engoliu em seco. Ele está-te manipulando. Planejou tudo isso. Marcos ergueu uma mão, não em ameaça, mas em corte definitivo. A sua irmã me mostrou 36 meses de extratos bancários. Você só me trouxe uma legenda de Instagram. Sei em quem confiar. Lançou um breve olhar na minha direção, um aceno rápido, quase silencioso. Era o tipo de respeito que se dá a quem fala a verdade mesmo quando a mentira seria mais fácil. Então atravessou o salão, passou pela mesa da Sra. Patterson, pela recepção e pelo pianista, que deslizou para outra balada, como se o noivado de Marcos Webb não estivesse desabando ali mesmo. Em tempo real, Brooke arrastou a cadeira, o rangido ecoou. Pegou a clutch e correu atrás dele, saltos batendo apressados na pedra, deixando para trás um copo de champanhe e o celular ainda gravando, apontado para o meu canto da mesa. Gerald, Dona e eu ficamos ali, no meio dos estilhaços. A carta de deserdamento estava aberta sobre a toalha, ao lado dos meus recibos. A chama da vela tremulava entre eles, indecisa sobre qual lado defender. O resto do restaurante seguia a vida, mas não a mesa 7. Juntei minhas folhas, alinhei as bordas com o cuidado de quem organiza prontuários na clínica. Deslizei-as de volta para o envelope pardo. Gerald pigarreou, a voz rouca como areia na garganta. Você acabou de arruinar o noivado da sua irmã. Virei-me para ele, meu pai que, por 32 anos, me apresentara como se eu fosse um detalhe. Não, respondi sereno. As mentiras da Brooke é que destruíram o noivado. Eu só parei de mentir por ela. Dona apoiava as mãos sobre a mesa, a máscara borrada denunciava a respiração ofegante. Depois de tudo que fizemos por você, você não fez nada por mim. Falei sem rancor, quase lendo um resultado de exame. Eu fiz tudo por vocês e recebi isso em troca. Apontei para a carta ensopada pelo anel de água do copo de Gerald. Levantei-me, joguei a alça da bolsa no ombro e declarei, firme. Não vou assinar esta carta.
Eu não estou implorando e também não sou mais o seu segredo, avisei enquanto Gerald abria a boca para responder. Fui em frente, firme, a partir de hoje, chega de mandar dinheiro. Chega de eu ser invisível. E se qualquer um de vocês encostar um dedo no Tyler ou na mãe dele por causa da Lily, ou ousar questionar minha capacidade como mãe, esses papéis que vocês gravaram vão parar no meio da praça, não numa conversa reservada. Empurrei a cadeira com cuidado, sem arranhar o piso, e soltei um último recado. Espero que consigam pagar suas próprias contas. Eu fiz isso por 3 anos ganhando salário de técnica veterinária e criando minha filha sozinha. Vocês vão se virar. Sem gritar, sem bater nada, sem dar a Brooks, ainda filmando, é claro, um único frame de briga para explorar, simplesmente me levantei e caminhei para fora da mesa 7. Os 30 passos até a porta pareceram quilômetros. No caminho, cruzei com a Sra. Patterson. Ela ergueu o olhar, mas não de pena nem de curiosidade maliciosa, foi um aceno pequeno, firme, daqueles que se faz para quem encara um momento difícil sem vacilar. Continuei seguindo em frente. Quase no balcão da hoste, senti um toque leve no braço. Meu instinto fez eu pular até que reconheci o rosto preocupado do Dan Holloway, gerente do Magnolia. Hoje o jantar é por nossa conta, disse ele baixinho. Puxei o cardápio do bolso antes que ele o entregasse e murmurei. Você não precisava. Ele balançou a cabeça, solene. O biscoito manda um muito obrigado. Quase o perdi naquela noite de sábado, lembram? Estava 11 da noite, um caso de torção gástrica. Você ficou mais de 3 horas comigo e trouxe o danado de volta à vida. Num restaurante onde minha própria família tentava-me apagar, o homem cujo cachorro eu salvara lembrava meu nome. Foi aí que percebi o poder das cidades pequenas, elas veem tudo. E, mais importante, às vezes veem você de verdade. Empurrei a porta da frente e fui recebida pelo calor úmido da noite da Geórgia, com cheiro de grama recém-cortada aparecendo do gramado da igreja do outro lado da rua. Grilos cantando, um cachorro latindo à distância, os sons de um mundo que continuava inteiro, mesmo que algo dentro de mim tivesse-se despedaçado. Alcancei o carro, sentei, tranquei a porta e deixei as lágrimas rolarem, mas não aquelas que eles queriam, eram lágrimas de alívio. Como se eu tivesse largado um fardo pesado que carregava há anos. Salgadas. Silenciosas. Liberdade. Liguei o motor e dirigi até a casa da Jamie. Eram 21h07 quando a luz do alpendre apareceu e risadinhas de desenho animado escapavam pela tela da porta. Antes mesmo de bater, Jamie abriu. Havia no olhar dela aquela expressão de quem vigia pela janela, esperando faróis no caminho. Foi tão ruim assim? Ou foi bom? O canto do supercílio esquerdo subiu como um detetor de mentiras, mas ela desistiu de perguntar. Mamãe. A Lily veio correndo pelo corredor, vestida no pijama de unicórnio, os pés de meia deslizando no assoalho. Acertou minhas pernas como um míssil de felicidade e me abraçou forte. Mamãe, a Jamie deixou eu comer 2 picolés. 2? Isso é muito sério. E ali, no abraço pequenino dela, soube que todas as batalhas valeram a pena. Naquela noite, sentei-me no sofá com a Lily e escolhi um filme, aquele do peixinho, o Nemo. Ele acha o pai dele, eu disse, abraçando-a, agachei-me e a puxei para perto. O cabelo dela cheirava a shampoo infantil e a sorvete de morango, e seus bracinhos se apertavam em volta do meu pescoço com a intensidade ingênua de quem ainda não sabe como o mundo pode ser complicado. Do outro lado da sala, Jaime lançou um olhar preocupado e, com os lábios, perguntou: Você está bem? Eu balancei a cabeça. Amanhã eu conto tudo, mas hoje só preciso ficar aqui, com ela. Na porta, Jaime apertou meu braço. Não importa o que aconteceu naquele restaurante, você fez o certo. Eu sinto isso. Como sabia? Você não está chorando nem pedindo desculpas, ela respondeu, e havia verdade naquelas palavras. Mais tarde, ajeitei Lily no banco de trás do carro. Ela dormiu antes mesmo de eu entrar na LMM Street, desmaiada, cabeça tombada para o lado, ainda agarrando o Sr. Coelho. No retrovisor, conferi se havia algum farol me seguindo. Nada.
No semáforo vermelho, peguei o telefone. Nenhum recado do Gerald, nenhum toque da dona, nenhuma mensagem da Brooke. Pela primeira vez em 3 anos, meu celular estava em silêncio. Segui rumo a casa, acompanhada pelo silêncio que, pela primeira vez, parecia meu. No domingo de manhã, encontrei Lily na cozinha, sentada à mesa com uma tigela de cereal e um desenho do biscoito, o Beagle do Dan que ela só conheceu na clínica, mas já considerava seu melhor amigo. Enquanto ela desenhava, eu coloquei café na caneca, sentei-me em frente a ela e abri o celular. Primeiro passo: telefonei para a assistência jurídica do Fórum da cidade. A atendente, Rebecca, tinha voz de lixa macia. Perguntei: se meus pais falam com meu ex-marido e fazem acusações falsas sobre minha capacidade como mãe, o que eu posso fazer? Sem hesitar, ela me orientou a documentar tudo: mensagens, áudios, qualquer tipo de comunicação. Se virar assédio, peço uma medida protetiva. Tem alguma prova das ameaças? Minha irmã gravou o jantar em que as palavras foram ditas. Houve um silêncio breve. Ela gravou as próprias ameaças. E comigo nelas também. Guarde cópias de tudo. Se seu ex apresentar qualquer ação, essas gravações e registros financeiros falarão por você. Agradeci, anotei o nome e o telefone dela naquela lista presa na geladeira, decorada pelas figurinhas de dinossauros da Lily. Segundo passo, abri o app do Venmo e localizei a transferência mensal para Gerald Thornton. 36 pagamentos automáticos me encaravam. Toquei em cancelar. Num só gesto, havia acabado com os $46.000, a jantares de miojo e todos os jeans novos que comprei para agradar. Terceiro passo, enviei uma mensagem a Gerald: amo vocês dois, mas não serei mais usada. Não entre em contato com o Tyler. E comigo somente para pedir desculpas de verdade. Deixei o celular virado para baixo em cima da mesa. Lily ergueu os olhos do desenho e me perguntou: mamãe, cachorros gostam de cereal? Talvez gostem, mas não faz bem para eles. É tipo comer muito doce? Exatamente igual. Quero me afastar da história por um segundo. Depois de enviar aquela mensagem, fiquei ali, sentada à mesa da cozinha, encarando a tela do celular por 20 minutos, esperando, observando, e nada aconteceu. Parte 15 de 18. O silêncio naquela sala era quase ensurdecedor. Gerald não disse uma palavra, Dona também se calou, enquanto Lily, com seu jeito despreocupado, se distraía colorindo os desenhos à sua frente. Confesso que não sabia o que doía mais, o silêncio deles ou o jantar que precedeu aquele momento de tensão. Fico-me perguntando se meus pais sempre foram assim. Eles sempre usaram o neto como moeda de troca? Ou foi a pressão financeira do casamento de Brooke que os transformou em pessoas que nunca conheci? Certas noites, a sensação de que os perdi naquele restaurante era avassaladora, em outras, a certeza de que nunca os tive era ainda mais dolorosa. E você, leitor, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio todos com atenção e suas palavras me ajudam mais do que imagina. Agora, deixe-me contar o que se desenrolou nas semanas seguintes a esse jantar tenso. Crestwood, uma cidade pequena, tem uma memória longa. Não precisei dizer nada a ninguém, a notícia se espalhou rapidamente. A Sra. Patterson foi ao seu estudo bíblico na terça-feira. Na tarde de quarta, as fofocas já haviam migrado da Igreja Batista para o Salão de Beleza da Maine e, por fim, chegaram à fila do caixa do mercado Garners. Sei disso porque Jaime me enviou mensagens com a precisão de um correspondente de guerra. Linda, no salão, comentou que Dona estava doente a semana toda. Na terça-feira, Roy, do VFW, indagou a Gerald no café se a filha realmente havia pago suas contas por 3 anos. Gerald saiu antes mesmo de terminar a xícara. Na quinta-feira, Brooke deletou o Instagram. E na sexta, Dona não apareceu na floricultura por 4 dias. Quando voltou, sua colega, Ellen, que havia visto o post no Instagram e o tinha curtido, disse, ao olhar para ela por cima do balcão: Dona, não sabia que Ivy era quem estava te ajudando. Você deve estar tão grata. Dona permaneceu em silêncio. Apenas cortou os talos de uma dúzia de rosas e não disse mais nada durante o restante do turno.
Gerald, por sua vez, tentou manter a postura. Ele foi ao seu banco habitual no Diner Clyde para o café da manhã de sábado. Dois homens que conhecia há 20 anos sentaram-se em frente a ele e começaram a falar. Gerald, ouvi dizer que sua filha mais velha está sustentando vocês há um tempo. Você criou uma boa filha. Ele, então, deixou $5 sobre a mesa e saiu, sem tocar nos ovos que tinham-lhe servido. O que ocorreu naquela cidade não foi planejado por mim. Essa é a verdade de uma cidade pequena, não é preciso gritar aos quatro ventos. Basta contar uma vez para a pessoa certa e deixar que o código postal faça o resto. A Sra. Patterson era a pessoa certa, a mesa 5, o lugar ideal. Marcos, por sua vez, não rompeu o noivado imediatamente, conforme fui descobrindo mais tarde através de Jaime. Ele decidiu dar uma chance a Brooke. Na manhã seguinte ao jantar, a chamou para sua casa e pediu que explicasse tudo: as publicações no Instagram, o dinheiro, as mentiras. Brooke, seguindo o script que sempre funcionou com ela, começou a chorar, prometer que iria reembolsá-los eventualmente e que não tinha intenção de deixar as coisas chegarem a esse ponto. Mas Marcos, que sempre soube ouvir até o fim, apenas a escutou e, depois de um tempo, fez uma única pergunta. Quanto dinheiro você mandou aos seus pais, Brooke? Total em 3 anos. A pergunta congelou o ar entre nós. A resposta, fácil de calcular sem precisar de contador, 0. 3 semanas depois, Marcos devolveu o anel de noivado. Nem um post nas redes sociais, nem barraco público, só uma conversa discreta no apartamento dele e tudo acabou. Brooke voltou para o quarto de hóspedes dos nossos pais, o mesmo em que eu tinha morado de favor enquanto pagava $1.300 por mês. Só que agora não haveria mais 1.300. A realidade bateu em Gerald e Dona como um banho gelado. Conta de luz, conta de água, remédio de pressão de meu pai que custa $94 por mês sem plano de saúde, o velho aquecedor rangendo toda vez que a temperatura caía abaixo de 10 graus. 2 semanas depois do jantar, o telefone tocou. Era minha mãe, deixei cair direto na caixa postal. Ivy, precisamos conversar. Só isso, 37 segundos de silêncio pontuados por algo que soava como um pedido de dinheiro. Apliquei a tecla pagar e depois esvaziei a pasta de itens excluídos. Um mês se passou. Era uma terça-feira comum, eu lavava louça na cozinha enquanto a Lily praticava escrever seu nome na mesa, a língua de fora, segurando o lápis como se fosse um pedaço de ouro. O celular tocou de novo. Gerald. Oi, pai. Ele respirou fundo, como se carregasse um peso. Não ligo para pedir desculpas. Na sexta vão cortar a luz. Você sabe disso. Eu suspendi a esponja, enxuguei as mãos e encarei o visor. Não posso ajudar. Silêncio. Não era aquele silêncio raivoso do restaurante, mas um cansaço profundo. Um vazio que habita casas onde a eletricidade pode desligar a qualquer momento. Então meu pai disse algo que eu não esperava. Você sempre foi a forte, Ivy. Só não quis admitir. Encostei-me na bancada, fechei os olhos. Isso não é um pedido de desculpas, pai? Eu sei. A voz dele baixou ainda mais. Quando estiver pronta para se desculpar de verdade, não por precisar de dinheiro, nem porque vão desligar a energia, mas por tudo o que fiz quando você estava sentada naquela mesa, me liga de novo. Aí a gente vai saber onde cada um de nós está de pé. Terminei a ligação, apoiei as mãos frias no azulejo e respirei fundo. A Lily me olhou com aqueles olhos enormes, sem segundas intenções. Era o vovô? É? Ele ainda está tentando entender tudo isso. Não menti de propósito, só não tinha certeza do que é entender tudo isso ainda. 3 meses depois daquele jantar no Magnolia, nada parece ter mudado lá fora. Continuo morando acima da ferragem, trabalhando na Pau Print, usando jalecos que exalam cheiro de antisséptico e labrador. Mas, por dentro, a conta não fecha mais do mesmo jeito. A matemática mudou. Parte 17 de 18. Um chequinho de $1.300 por mês. Dinheiro meu agora. Dinheiro da Lily. Abri uma conta poupança na Crestwood Community Credit Union em nome dela.
Um fundo para a faculdade. O saldo inicial era embaraçoso, mas o que importa é que existe. Lily adora um sorvete depois da escola às sextas-feiras. Agora, uma bola de morango. Para ela, isso é a coisa mais extravagante do mundo. E quem pode dizer que não é? Para dar um passo além em busca de conexão, decidimos juntar a um grupo de apoio para pais solteiros no centro da comunidade na Oak Street. Nas noites de quarta-feira, 7 pessoas sentadas em cadeiras dobráveis compartilhando o exaustivo desafio de fazer tudo sozinhos. Não é nada glamouroso, mas quando alguém diz eu entendo e realmente tem esse sentimento, a atmosfera fica um pouco mais leve. Foi Jaime quem percebeu primeiro. Você parece diferente, disse ela durante um café na mesa da cozinha. Diferente como? Perguntei, confusa. Não sei. Mais alta. Sempre tive 1,67 metros, mas ela insistiu, mais alta. E você está conseguindo dormir agora, não está? Posso notar. E ela estava certa. Não havia mais mensagens às 2 da manhã da dona, sem mais insonias contando se conseguiria pagar a receita do Gerald e a excursão da Lily no mesmo mês. A matemática da meia-noite tinha acabado. Uma vez, Marcos me mandou uma mensagem. Breve, respeitosa, sem pequenos toque ou flertes. Obrigado por ser honesta naquela noite. Espero que a Lily saiba como é sortuda. Respondi apenas, ela saberá. E só. Não era uma história de amor, nem arco de resgate, apenas 2 adultos que se respeitavam o suficiente para serem honestos e seguir em frente. Algumas histórias não terminam com um novo começo, elas terminam criando um espaço onde antes havia um peso. Esse era o meu espaço. Agora, quero falar com você diretamente. Não como Ivy na história, mas como Ivy aqui e agora. Não compartilhei tudo isso para que você odiasse os meus pais. Eles não são monstros. São pessoas. Pessoas imperfeitas, assustadas e orgulhosas que escolheram a imagem em vez da integridade e, como resultado, perderam ambas. O Gerald não consegue pagar a conta de luz. A dona perdeu seu prestígio na floricultura e na igreja. A Brooke perdeu o homem que ia se casar. Não é algo que eu celebre. São consequências que construíram para si mesmas, tijolo por tijolo, mentira por mentira. Eu compartilhei isso porque, em algum lugar, alguém que está ouvindo é a Ivy da sua família. A pessoa que manda dinheiro que ninguém reconhece. A que abre mão de férias e roupas novas e jantares de sexta-feira para que as luzes de outra pessoa permaneçam acesas. A que é apresentada por último, nunca é agradecida e é a primeira a ser culpada. Se isso é você, escute-me. Você tem o direito de parar. Limites não são punição. Não são egoísmo. Não provam que você não ama a sua família. Limites são você dizendo, eu amo você, mas amo a mim mesmo o suficiente para parar de me queimar para que você possa continuar quente. Eu sei que isso é aterrorizante. Sei que a culpa se sente como algo físico, como uma mão no seu peito. Eu sei porque senti isso na mesa 7, com uma caneta na frente e o perfume da minha mãe no ar. Mas também sei como é a outra parte. É como dirigir para casa com sua filha dormindo no banco de trás e o telefone, finalmente, em um silêncio misericordioso. Semana passada, Lily desenhou uma imagem. 2 pessoas, ela e eu. Um grande sol amarelo no canto. Essa é nossa família, disse ela. Olhei para aquele envelope por um bom tempo, como quem encara uma sombra insistente. Então falei em voz baixa, quase para mim mesmo, chega. E assim ficou ali onde devia ficar. Se esta história tocou algo em você, se em algum momento foi você quem segurou o laço da família enquanto lhe passavam a conta e a culpa, junte-se a nós. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo dessa jornada. Na descrição tem uma narrativa que vai falar tão perto do seu peito quanto esta. E se você já viveu o seu próprio momento do envelope, aquela hora exata em que parou de se dobrar e levantou a cabeça, conte sobre isso nos comentários. Eu leio cada palavra e, acredite, a sua coragem me inspira toda vez. Obrigado por chegar até aqui. Seu apoio significa mais do que posso dizer.
Nos vemos na próxima história.